Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar com este livro, Obreiros da Vida Eterna, que é muito interessante esse livro. É lindo, é fantástico. Nos traz histórias importantíssimas para o trabalho na vida física, na vida espiritual. Nos dá o respaldo da responsabilidade que temos na nossa reencarnação. Então, começando com a introdução, que se chama Rasgando Véus. E na introdução, realizada por Emmanuel, ela diz que a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências em todas as escolas. A teologia representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Então esse livro vai trazer para nós a importância da vida de trabalho, a vida de abnegação, a vida de renúncia, para que a gente tenha uma morte, uma boa morte. E ela vai trazer para nós o exemplo de 5 irmãos que estão desencarnando e em processo de desencarne, a forma como eles vivenciaram esse processo de desencarne. É muito interessante. Vai trazer para nós a descrição da casa transitória Fabiano, capitaneada por irmã Zenóbia. É muito importante, muito interessante. Ela vai nas profundezas dos abismos buscar irmãos para que possam reencarnar, para que possam ser socorridos. É um livro belíssimo, vale muito a pena a gente ler. E vamos juntos aí, capítulo a capítulo. Ele diz para nós a lição que inúmeras províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo. Assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais da Terra. É interessante o texto do Emmanuel, que ele nos diz assim: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e caça? A maldição ou o alfabeto? E aí ele vai nos dizendo, né, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo. O que acontece com esses espíritos que só se dão conta da imortalidade da alma quando abandonam o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Ele não só iniciou, ele não conseguiu concretizar. Que gênero de tarefa caracterizar o movimento das almas redimidas na corte celestial? Seriam apóstolos tão só pela aposentadoria compulsória? Então é interessante as colocações de Emmanuel, e ele faz esses questionamentos para abrir esse livro belíssimo que nós vamos ler. Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima, que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro? Em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas na crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos o influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica?
E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? Então, esses questionamentos, e ele nos responde: o Espiritismo começou um inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. E ele continua que o novo trabalho de André Luiz, rasgando véus, lembrando que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas, que transferem-se da esfera carnal para o mundo dos espíritos, espíritos errantes, que não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas essenciais. André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas da erraticidade, que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui, o além do homem, é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são eternas, organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. E para terminar, não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? E ele termina: prossigamos, pois, o serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Vamos juntos para ler esse livro belíssimo. Estaremos colocando aqui capítulo a capítulo.